Bom, dando continuidade aqui a nossas considerações sobre as questões, vamos para a questão número 13. Então, de acordo com o texto, um atleta que pratica maratona precisa ingerir mais proteínas que indivíduos apenas fisicamente ativos. Que necessidades diárias de ingestão de proteína o organismo humano precisa? Bom, o texto ele não apresenta essa discussão, não fala nada de atleta, maratonista ou outras coisas, mas vou informá-los a partir de outras fontes que eu tenho para discutir esse assunto. Então, as pessoas que praticam maratona, diferentemente daquelas que praticam corridas de alta intensidade e curta duração, como por exemplo corrida de 100 metros ou 200 metros, elas, ao invés de ter um crescimento do volume da fibra e não da quantidade, de novo, o treinamento ela ajuda a mexer no volume da fibra, ou nesse caso, quando a pessoa está fazendo atividade de longa duração, intensidade moderada, ela está sendo requisitada e ocorre processo adaptativo na célula muscular de contração lenta, aumenta o número de mitocôndrias para aumentar o processo de catabolização da glicose para transformar em ATP, e com isso existe, vamos supor, uma sede industrial muito potente. Então as fibras musculares elas precisarão de um volume de mitocôndrias muito maior para fornecer energia através da via oxidativa, com o uso do oxigênio. Então a demanda proteica que ela vai precisar vai ser de síntese de enzimas e dessas organelas para suprir as necessidades proteicas dela. Então, ingerir necessidades mais do que o corpo precisa, sim, no aspecto da, da, de atletas que praticam maratonas, sim, porque eles têm uma demanda e um desgaste enzimático maior do que pessoas que são só fisicamente ativas. Elas precisam de um quantitativo um pouquinho maior para o organismo repor essas perdas que são muito elevadas, né? O que o texto menciona, discute? Ele fala assim sobre a necessidade proteica que o nosso corpo precisa ingerir, no sentido geral, para qualquer indivíduo, né? Se você ingerir mais do que o seu corpo precisa, o que acontece? Cada célula de proteína que divide em aminoácidos, o que diferencia são as moléculas de outras, é o componente nitrogênio. Esse componente nitrogênio ele precisa ser retirado da célula para poder ela ser utilizada tal como se fosse um carboidrato, mas o componente nitrogênio, que ele é tóxico, ele precisa ser excretado. Então ele é quebrado ou hidrolisado no fígado e excretado ou jogado para fora pelos rins. Então, a ingestão proteica mais do que o seu corpo precisa, né? Isso precisa ser verificado de pessoa a pessoa, situação a situação. Se você fizer isso, você vai sobrecarregar seu fígado e rim por fazer um trabalho excessivo de uma demanda por uma questão de ingestão proteica mais do que precisa, né? E pior ainda, o que resta da proteína que joga fora, o corpo reutiliza e transforma em gordura, molécula de gordura, junta com formando um triacil, glicerol, que é depositado na célula de gordura, dessa forma.
Então, o livro ele diz que, no sentido geral, as pessoas precisam ingerir de 0,8 a 1 grama por quilo de peso de proteína por dia. Então, não precisa tanto. O nosso corpo ele já é construído de bastante proteína. Isso não é algo que o nosso corpo precisa tanto. A não ser em algumas exceções, no caso de atletas de maratona, por exemplo, precisam um pouco mais, mas não é exagerado isso. A água. Bom, a gente sabe que o nosso corpo, praticamente 70% é constituído de água, né? Então, qual a finalidade da água? Qual o ideal que a gente precisa ingerir para a gente ter um bom funcionamento orgânico? Então, a água tem várias funções. Primeiro, constitui principalmente o interior das células, né, o plasma, composição dos espaços intracelulares e extracelulares dentro dos vasos sanguíneos. Ela ajuda no transporte de nutrientes, ela ajuda na expulsão, na excreção de substâncias, no caso do nitrogênio a gente acabou de falar, através da urina. Então, nitrogênio mais água, aí vira urina e excreta, para manter a estabilidade térmica, para o bom funcionamento do organismo. O protoplasma, tudo que tem dentro da célula, então as organelas e núcleo e tudo mais. E é na água que é constituído no corpo é que acontece as reações metabólicas. É só isso só. Ou seja, sem água nada disso aqui acontece. Então a água é um nutriente fundamental para o ser humano. Então ele precisa ingerir de 300 a 500 ml a cada 4 a 5 horas, ou seja, de 3 a 2 litros. Então o importante não é você tomar 3 litros uma vez e pronto. Não, é você escalonar, tomar com frequência, regularidade, e quando você estiver com fome, já é um sinal que você está com o corpo desidratado e o seu corpo está dizendo, você precisa ingerir água. Então não espera isso acontecer. Quais a questão das vitaminas, contribuições e funções. Então, no sentido geral, elas atuam na função de regulação dos processos metabólicos no organismo, de fornecimento de energia, de construção dos tecidos, de regulação do colesterol, várias atividades e funções metabólicas que acontecem nas células. As vitaminas D, E, K e A, as hidrossolúveis do complexo B e a vitamina C. Cada, cada vitamina tem uma função específica. Né? Se vocês olharem lá no texto, vai estar descrevendo as funções de cada uma. Mas, no geral, elas funcionam no auxílio das relações metabólicas. Elas são, ou seja, sem esse auxílio, os restos metabólicos acontecem de forma deficitária. Não acontece bem. Vai fazer a síntese de proteína, vai fazer, né, a síntese a reconstituição do tecido muscular, tendo as condições dos macronutrientes, vai funcionar, mas sem o auxílio das vitaminas, isso vai ter limitações. Então, ela facilita nesse processo de proteção de constituição de fibra muscular, da reparação e constituição dos tecidos musculares, assim como no processo de produção de energia no nosso corpo. Não existe nenhuma reação metabólica no nosso corpo que acontece sem energia. Todo o processo metabólico do nosso corpo precisa de energia. E se isso não estiver funcionando bem, você vai ter problema de algum tipo. Quais são as principais funções? E os minerais? Que funções ele tem? E suas fontes alimentares. Então,
alguns minerais que têm necessidade suficiente também para a regulação e ajuda a ativar as reações químicas para elas ocorrerem dentro da célula, assim como o controle dos fluidos. Então, os minerais mais importantes para o funcionamento, no sentido geral, são o ferro, o zinco, o iodo, o sódio, o potássio, cálcio, fósforo e cloro. Então, vocês podem olhar na tabela lá do texto lá, verifiquem bem as funções, as finalidades, as fontes desses minerais, para saber dizer exatamente quais as funções de cada um dentro desse processo metabólico que o corpo precisa através dos minerais, como micronutriente. A fibra ela é considerada como um macronutriente, antes ela era ignorada, né? Mas uma vez que verificaram que a ausência de ingestão de fibra causa alguns problemas funcionais no processo digestivo, ela passou a ser incorporada como um macronutriente também. Então, apesar do organismo não ter enzimas que sejam capazes de quebrar moléculas das fibras em carboidratos, ela tem uma utilidade, uma necessidade importante no processo digestivo, principalmente na formação do bolo fecal, né? Então, as fibras compõem o processo digestivo dos alimentos ingeridos, são subprodutos que tem das fibras, principalmente dos alimentos de origem vegetal, né? E ela tem um papel importante na formação do bolo fecal, minimiza a ingestão de açúcar de alta complexidade de maneira rápida e demora. O colesterol também ajuda a regular o colesterol e o sobrepeso, consequentemente o sobrepeso. A questão 18 foi respondida na questão 17 anterior, beleza? Então, desconsidere isso. Os subprodutos dos macronutrientes no processo digestivo, ou seja, quando você ingere carboidrato, o corpo hidrolisa o carboidrato, quebra a molécula de carboidrato e no final sobra o que? Como um nutriente mais simplificado para ser absorvido no intestino, no duodeno, na primeira parte do intestino, depois do estômago. O duodeno, o tamanho dele é como se fosse mais ou menos de 12 dedos, por isso duodeno. Então, os carboidratos, no geral, quando são ingeridos, eles vão ser hidrolizados, quebrados em moléculas menores, que são chamadas de glicose, frutose e galactose. As gorduras glicerol, os ácidos graxos, que aí tem saturados, que são de origem animal, e mono e polissaturados de origem vegetal. As proteínas, que a digestão delas acontece no estômago, elas têm uma cadeia longa e depois elas são quebradas em vários aminoácidos, dos quais 8 a gente considera como essenciais, né? E os alimentos que têm todos esses aminoácidos essenciais é o que a gente avalia o valor biológico, que a gente chama, né? Por exemplo, o ovo ele tem todos os aminoácidos que o nosso corpo necessita. Então é uma proteína de alto valor biológico. Enfim, é isso. Onde ocorre a combustão, a queima dos nutrientes que vão para a célula? Acontece dentro da célula e especificamente dentro da mitocôndria. É ali que vai acontecer esse processo de combustão dos macronutrientes. Qual é a função, para que serve o oxigênio e quais são as suas consequências e importância para o exercício físico? Bom, o oxigênio é um nutriente dos mais importantes para a produção de energia nas mitocôndrias, em que ele foi requerido. Então, se eu estiver fazendo exercício físico,
ou principalmente se for o aeróbico, se você não estiver fazendo de alta intensidade e longa e curta duração, você fizendo intensidade menor, vai dar tempo da sua mitocôndria usar o oxigênio para produzir energia. Vai entrar no ciclo de Krebs e, consequentemente, vai produzir muito mais ATPs, muito mais energias, e você vai conseguir durar mais tempo para fazer exercício se fizer ele de forma moderada e não com intensidade muito forte. Quando você estiver fazendo intensidade muito forte, o seu corpo não vai conseguir utilizar o oxigênio, vai produzir ácido lático, o ácido pirúvico, né? Aumenta a acidose lática, o aumento da acidose na corrente sanguínea, quando chegar no pulmão, faz aumentar a frequência respiratória, você fica ofegante e aí você dura no máximo 2 minutos com o exercício físico fazendo em alta intensidade e consequentemente acaba sendo de curta duração. E os aminoácidos, que função ele tem para o exercício físico? Né? Depois que você fizer qualquer atividade física, quando você faz, você provoca microlesões. Então você sente dor após o exercício, não de imediato, porque de imediato o seu corpo libera a endorfina exatamente para inibir a dor provocada pelo exercício físico. Se você fizer uma atividade física muito intensa e muito forte, a lesão vai ser tão grande que a endorfina vai ser insuficiente. Mas no geral, quando você vai fazer uma atividade física, principalmente quando você está começando, vai ocorrer essas lesões nas fibras. Você levanta um peso de moderada intensidade, as fibras musculares que não aguentam, que não suportam, elas rompem. Então, provoca um processo inflamatório naquele tecido ali. E o que acontece é que após o exercício ele precisa se recompor aquela fibra ali que rompeu. Exatamente nesse momento de recomposição, reconstituição daquela fibra que foi rompida, é que vai haver a necessidade de dois elementos fundamentais. Primeiro, todo o processo metabólico de reconstituição de tecido muscular depende de energia. E a energia que a nossa célula utiliza são os ATPs, não é glicose, é ATP. Lembra da questão do exemplo que eu falei do câmbio? Se você for para os Estados Unidos e for usar o real, eles não vão aceitar o real. Para lá você vai ter que trocar o real por uma outra moeda. No caso da célula funciona assim, se tiver glicose, a glicose ela não é utilizada, você tem que transformar em outra moeda, e a moeda que ela usa é o ATP. E, em contrapartida, os aminoácidos essenciais, se tiver energia suficiente e tiver os aminoácidos essenciais disponíveis na célula, as vitaminas e os minerais para qualificar a função metabólica do organismo, então aquelas fibras vão se reconstruir de maneira qualificada, vão se tornar mais resistentes, mais fortes. Depois, quando você for fazer exercício, você levantar o mesmo peso, você vai se sentir leve. E aquela fibra se tornou mais resistente após o processo de recuperação. Ou seja, precisa ter um tempo razoável aí para recuperação pós exercício físico, pós estímulo. Né? Não vou detalhar aqui sobre esses aspectos do tempo. Né? Quanto maior a intensidade do exercício, maior o desgaste e maior são as proporções das lesões das fibras musculares. Né? Maior vai ser também, consequentemente, o tempo de recuperação e maior vai ser requisitado o seu estoque de aminoácidos e ATP disponível para poder reconstituir aquelas fibras. Isso é um processo que vai acontecer no corpo ao longo do prazo, para ele se tornar cada vez mais qualificado para fazer esse trabalho.
Vamos lá para a próxima. Porque o indivíduo com um nível de condicionamento físico melhor, ele consegue preservar o glicogênio muscular em relação ao sedentário. Então, o indivíduo treinado, ele, ele aprendeu que se ele utilizar o glicogênio muscular primeiro e gastar ele chega logo à fadiga e interrompe o exercício e não consegue fazer mais nada. Já que ele aprendeu a fazer isso, então você, tem uma outra fonte de energia que eu posso utilizar para suprir as necessidades musculares de contração e de exercício aqui, para eu evitar que eu tenha que usar a minha reserva de energia, o glicogênio. O glicogênio é uma cadeia de moléculas de glicose que fica dentro do músculo, né? Que a célula muscular vai utilizar, vai trazer, vai quebrar em uma molécula de glicose e vai passar por aquele processo de síntese de energia, de produção de energia pela mitocôndria ali, seja pela via sem a utilização de oxigênio e com a utilização de oxigênio. Cada uma das vias elas vai produzir quantidade de energia diferente. Sem oxigênio produz 6, com a utilização de oxigênio produz 36 mais ou menos, né? Então os indivíduos mais treinados eles tendem, se der oportunidade, enquanto a intensidade e duração do exercício, usar mais a gordura para a produção de energia, e aí ele consegue preservar mais o glicogênio muscular do que o sujeito que é sedentário. E por isso ele consegue durar mais tempo na atividade física do que o sujeito sedentário, que ele já chega e cansa logo. Então, um sujeito que é sedentário, ele não consegue durar muito no exercício, não é pela condição dele que é sedentário, é porque é a condição dele que é fisiológica, muscular, e de reservas de energia, de qualidade de utilização de energia, que é diferente. E quanto mais ele trabalhar, mais fizer exercício, mais ele vai qualificando essa capacidade, né, de se tornar cada vez mais eficiente em utilizar as reservas de energia dentro do músculo para produzir movimento, para produzir, seja lá, algum tipo de exercício físico que estiver sendo realizado. Porque uma dieta equilibrada, você ter essa proporção de mais carboidrato, quantidade razoável de gordura e menos de proteína. Isso é levado em consideração uma pesquisa que foi verificada sobre as reservas desses nutrientes no nosso corpo. Então, foi verificado que no nosso corpo a gente consegue ter reservas de até 1.700 quilocalorias de carboidrato. 1.700 quilocalorias de carboidrato. De gordura, pode chegar a 100 a 130 mil quilocalorias para pelo corpo todo. Ou seja, se você está com 1 quilo a mais e não está fazendo exercício, além do seu peso, você fez aquela tabelinha de IMC e viu que está com 1 quilo a mais e não está fazendo exercício, esse 1 quilo a mais é 1 quilo de gordura. Como você faz? Você transforma aquele quilo de gordura em gramas, 1.000 gramas. E aí você multiplica por 9. Vira 900 quilocaloria. 900 quilocaloria. Para cada grama de gordura equivale a 9 quilocaloria. 1 grama de gordura, 9 quilocaloria. 1.000 gramas de gordura, que é 1 quilo, 9.000 quilocalorias. Eu errei, não é 900, é 9.000. 9.000 quilocalorias já passou de longe da quantidade de reserva de carboidrato que tem no seu corpo. Então o corpo ele tem uma reserva de gordura muito maior de carboidrato. Ele também tem uma reserva de energia muito maior do que as outras. Só que é o seguinte, a função da proteína, ela não tem essa função de fornecer energia para o corpo. Tem, mas ela é insignificante.
as fontes de energias principais que o organismo vai utilizar é de carboidrato e gordura. Então, para isso, uma dieta mais equilibrada precisa ser composta de mais carboidratos, não carboidrato complexo, mas carboidratos de o mais in natura que ele puder ser possível é melhor do que os industrializados, que acaba simplificando, tornando carboidratos simples, isso acaba trazendo prejuízo e mal-estar para a saúde. Você comer 2 colheres de açúcar de manhã quando estiver em jejum, é você fazer isso e ficar esperando, e fica em pé esperando os minutinhos para você desmaiar. Você vai ter uma hipoglicemia na hora. Você vai ter um pico de insulina muito alto e depois um esvaziamento de glicose no sangue e você desmaia. Um exemplo bem grotesco aí sobre ingestão de carboidratos, que existem classificações diferentes. Carboidratos que a gente pode chamar de complexo ou de baixo índice glicêmico, ou seja, quando você ingere ele, a sua, a sua glicemia não aumenta muito, então a sua insulina não é muito elevada, e de alto índice glicêmico, então você ingere, a glicemia sobe muito, o pâncreas produz insulina muito alta e depois da queda de glicose você tem hipoglicemia. Então, uma dieta equilibrada, que é colocada na maioria dos rótulos dos alimentos que a gente ingere, então sempre considera 2.000 quilocalorias por dia que precisa ingerir, desses 4 macronutrientes que foram falados aqui. Então você precisa recompor todo dia 100% desse estoque de carboidrato. E as gorduras e proteína você pode recompor 1%, né, que já fez já. Então você tem que cuidar para saber mais ou menos a quantidade de carboidrato que você precisa ingerir para você não ingerir a mais. Que se você ingerir a mais vai ser guardado na forma de gordura. Se tiver ali glicerol ou ácidos graxos sobrando ali, circulando, aí vai combinar, vai formar o triacilglicerol e aí ele vai entrar dentro da célula de gordura nessa forma, para ser utilizado depois. Que condições o organismo humano recorre ao uso da beta-oxidação? Vamos lá, o que é beta-oxidação? É um processo metabólico onde se produz energia na ausência da glicose vinda dos carboidratos. Ou seja, quando o seu músculo está fazendo exercício ali e ele quer preferir utilizar uma outra fonte de energia que não é o carboidrato, que não é o glicogênio para produzir energia, ele passa a utilizar a molécula de glicose, a de carboidrato de gordura, pega a molécula de gordura que é formada por um triacilglicerol, uma molécula de glicose com 3 de ácido graxo, quebra isso, pega o glicerol e joga dentro da mitocôndria com o oxigênio. Isso aí vai acontecer um processo metabólico chamado de beta-oxidação. E aí a energia produzida daí, nesse processo de produção de energia através do oxigênio de uma molécula vindo da gordura, o glicerol, vai acontecer a beta-oxidação e vai produzir energia para o seu corpo. Então, quanto mais gordura o seu corpo tiver qualificado para utilizar, mais abundante vai ser o fornecimento de energia, porque uma molécula de glicose tem 2 moléculas de carboidrato, por exemplo. Uma molécula pequena de gordura pode ter 9, ou seja, a quantidade de produção de energia via beta-oxidação, se o seu corpo fizer, vai produzir muito mais energia do que a via oxidativa pela célula, pela queima, combustão de glicose normalmente. E aí o sujeito vai durar mais no esforço físico do que o anterior. Esse processo pode acontecer também
eu estou falando nas condições normais, nas condições anormais, quando o sujeito faz uma dieta isenta de carboidrato, ela, consequentemente, quando fizer exercício, vai fazer beta-oxidação constante. Só que o subproduto disso, né, vai trazer consequências que não são muito positivas para o seu corpo. Né? A pessoa geralmente acaba produzindo mal-estar, a falta de ingestão de glicose, o sujeito acaba ficando sonolento, o metabolismo cai, a pessoa começa a sentir fraqueza e a eficácia do exercício físico diminui porque você não consegue fazer exercício de maneira qualificada. Porque é importante que haja beta-oxidação, mas que é importante também que haja a oxidação da glicose, para acontecer os dois, e não só um. Como, por exemplo, você vai lá, eu vou fazer jejum e vou correr. Tá, não tem glicose, não tem glicogênio, o glicogênio está baixo, vai passar um processo de beta-oxidação, só que você não vai aguentar fazer exercício durante um tempo razoável se você fizesse uma ingestão de carboidrato maior. Quiser testar isso aí, pode testar. Acorda de manhã cedo, não come nada e sai correndo. Se não ver o que vai acontecer, vão sentir mal. Vai dar até uma hipoglicemia, porque esse processo de beta-oxidação, de quebrar a molécula de gordura, tirar o glicerol, para transformar o glicerol em glicose, para ser utilizado na mitocôndria, na beta-oxidação, é um processo demorado. E se você não tem glicose suficiente para suprir essa necessidade energética do músculo, você vai sentir mal e vai ter que interromper o exercício físico. Então, o sentido dessa beta-oxidação que eu estou falando, ela vai ser benéfica quando você tiver um aporte calórico de glicogênio importante ali, que seja utilizado, ao mesmo tempo que é utilizada a gordura como fonte de energia, e não só a gordura. Né? E ainda mais que quando acabar com o estoque de glicose do glicogênio muscular, vai chegar a fadiga também por esse motivo. Vou fazer uma explicação melhor aqui. Então, a neoglicogênese é quando os estoques de carboidratos eles estão sendo reduzidos com o exercício físico, e uma vez que ele se reduz, o fígado ele começa a trabalhar para fornecer glicose para o organismo, para que ele possa manter as atividades metabólicas funcionando normalmente. Então, como está escassa a glicose dos carboidratos, tanto no músculo quanto no fígado, então ele vai quebrar as moléculas ele vai mobilizar as gorduras que estão nos adipócitos para ir para o fígado. Quando chega lá, ele pega a molécula de gordura, ele quebra ela em glicerol e ácido graxo, depois transforma o glicerol em glicose, e aí ele disponibiliza pela corrente sanguínea e vai direto para os músculos ativos para utilizar como fonte de energia. Então isso é a neoglicogênese, ou seja, fornecer glicose através de outras vias que não seja diretamente do carboidrato. Isso pode acontecer também através da proteína pelo ciclo alanina-glicose, que a gente pode saber, pega um aminoácido chamado alanina, tira dela os componentes que caracterizam ela tal como um aminoácido, né? Aproveita-se a cadeia dela de
carbono para se transformar em glicose e aí fornecer energia para o corpo. Mas isso são em casos excepcionais que acontece isso. Como o organismo humano utiliza o glicerol como fonte de energia para os exercícios? Então, uma vez que a escassez de carboidratos, de glicoses a partir da reserva de carboidrato dentro do organismo, que é o glicogênio do fígado e o glicogênio muscular e a glicose circundante na corrente sanguínea. O que o fígado faz? Ele vai requisitar o triacilglicerol que está nessa forma guardada nas células de gordura, nos adipócitos, para irem ao fígado, para ele fazer um processo de quebra, de hidrolisação desse triacilglicerol, que vai ficar glicerol e 3 ácidos graxos, para a partir daí ele vai reenviar para as células a glicose para suprimir as necessidades, para evitar que o organismo chegue à fadiga ou a exaustão muscular. Então, a gordura é guardada na forma de triacilglicerol e elas são chamadas, vamos dizer assim, pelo fígado para elas serem hidrolisadas ou quebradas em uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos e assim transforma o glicerol em glicose para disponibilizar para o fígado. Assim que o organismo utiliza a gordura para produzir energia, né? O glicerol principalmente. 28, a gente já respondeu na questão número 26. 29, a gente já respondeu na questão número 24. E, por fim, temos essa questão aqui. O que significa que o indivíduo faz uma dieta com equilíbrio energético positivo? Então, é importante a gente saber esse equilíbrio energético positivo e negativo. Então, dieta com equilíbrio positivo significa que o seu consumo energético, você está ingerindo mais alimento do que você gasta. Então, o balanço energético está positivo, elevado. Agora, se isso vai causar sobrepeso ou não, isso é uma outra questão. Isso significa que você está ingerindo mais alimento do que o seu corpo precisa. Então, teoricamente, o que aconteceu com o seu corpo? Poderia aumentar o peso, né? Poderia aumentar o peso. Mas esse gasto energético aqui, as pessoas confundem muito e acham que o gasto energético é só das atividades que ela faz. Não. Se você faz um exercício físico, você aumenta a sua capacidade de combustão da gordura, e aí quando você está em repouso, você vai queimar a gordura de maneira muito mais qualificada do que quando você estava sedentário. Essa é a diferença entre um indivíduo que está sentado em repouso e que é atleta, e o outro que está sentado em repouso e que não é atleta. Ele sentado em repouso está gastando muita energia do que o outro, e por isso que precisa ingerir mais. O equilíbrio energético negativo, ele acontece no sentido oposto. Você está consumindo menos energia do que você está gastando. Então há uma tendência de diminuir o peso ou perder o peso. Mas, adicionando uma informação aqui, o que ocorre é o seguinte: você fazer esse equilíbrio energético negativo, mesmo que você consiga fazer isso durante 4 meses, se você não fizer exercício físico, o exercício ele tem um poder regulatório de vários processos metabólicos e de produção de hormônios que remédio não faz. Então há uma tendência desse processo de ser revertido. Como assim? Se você
está consumindo menos e está gastando mais, estaria perdendo peso, ou se for só através da alimentação, o corpo começa a jogar a proteína fora, começa a diminuir a massa magra. E diminui a massa magra, diminui o seu metabolismo basal e aí você diminui a sua necessidade energética. Aí acaba mais ou menos equilibrando o que você gasta com o que você consome. E aí você para de perder peso e depois que você está fazendo essa dieta, geralmente com supressão do carboidrato, você não aguenta muito tempo e volta ao que era antes. Então, enfim, pessoal, com o conteúdo que eu quis passar sobre esse assunto de orientações dietéticas, teve um certo aprofundamento do conteúdo. Procurei saber com o professor Gino na época em que ele estava na escola, ele disse que vocês já aprenderam já sobre esses aspectos do metabolismo, a mitocôndria, processo oxidativo e tudo. E aqui vocês tiveram uma aula mostrando na prática, né, mais ou menos como é que isso aí acontece e funciona, no caso do exercício físico. Né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer necessidade, dúvida ou uma questão que requerer, mandem mensagem para poder eu tirar as dúvidas. Fiquem atentos que em breve eu já estarei abrindo a prova sobre esse assunto para vocês fazerem. Estou pensando em colocar entre duas a três, possivelmente três tentativas, com 10 questões para fazer até o período quase próximo do semestre, para vocês estudarem, se prepararem bem antes de fazer a prova, lerem o texto, observarem as questões do dirigido, que as questões são basicamente dentro do que a gente do que a gente conversou, do que a gente discutiu dentro do estudo dirigido. E que prepare-se antes de fazer a prova, procure um lugar que tenha um bom sinal de internet para você poder fazer a prova, tá? Próxima semana que tiver aula de educação física, eu estarei marcando para vocês para a gente conversar sobre um outro trabalho a ser realizado. Em grupo, lógico, quero fazer em grupo para facilitar a vida de vocês. Beleza? Um abraço. Dúvidas, manda mensagem que eu tentarei responder o mais antes possível. Um abraço a todos e até breve.